Os jovens muitas vezes parecem não entender a seriedade do problema em que estão envolvidos, mas quando um tribunal emite uma sentença contra eles, tudo desaba e vemos como entram em desespero. Hoje vamos mostrar a vocês alguns desses jovens. Jennifer May. Nascida em 28 de julho de 1991, ela se tornou uma sensação na internet quando vídeos de seu soluço incontrolável surgiram. O material que mostrava como a jovem sofria com esse episódio persistentemente causou grande agitação. Ela procurou uma cura em todos os lugares e chegou a aparecer em vários programas de televisão, incluindo o famoso programa Today Show de Ambi em várias ocasiões. Seu estado de saúde a transformou em uma celebridade buscada pelos meios de comunicação nacionais. Depois de tentar vários produtos que prometiam curar sua condição e resultaram em esforços vãos, o Dr. Bob Lin finalmente a tratou, curando o soluço que a tornou famosa. Ela não era mais a garota do soluço, e sua popularidade desapareceu. Ela fugiu de casa e começou a sair com um homem chamado Lamont Newton. Em colaboração com ele, uma maneira de atrair vítimas online, preparando-se para o seu plano de trabalho, ela também recrutou Lauren Hayford. Em 2010, Shannon Griffin caiu em sua rede. Ela atraiu Griffin para a casa onde estava hospedada com seus cúmplices. Eles roubaram o homem, atiraram nele 4 vezes e o mataram. Embora a polícia não tenha conseguido determinar qual dos 3 suspeitos atirou no homem, todos foram presos e acusados de assassinato. A polícia disse que Mi e seus cúmplices admitiram o assassinato. Houve uma ligação telefônica gravada entre a jovem e sua mãe durante o julgamento. Mi foi considerada culpada de assassinato em primeiro grau em 2013 e sentenciada à prisão perpétua sem liberdade condicional. Seus cúmplices também foram condenados à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Quando sua sentença foi lida, Mi começou a chorar. Shondell Jackson. Nathan Potter parecia ter uma vida brilhante pela frente, alvo para roubo. Thomas deveria vigiar enquanto Jackson cometia o roubo contra Potter. Infelizmente, o roubo não saiu como esperado, pois Potter não tinha dinheiro, então Jackson atirou nele no peito, matando-o, e em seguida fugiu. Eles não conseguiram se esconder por muito tempo, pois após um aviso dado pela tia de Jackson à polícia, ela finalmente o pegou, o prendeu e o acusou pela morte do jovem. Durante todo o julgamento, Jackson não demonstrou preocupação e foi visto falando obscenidades e sorrindo para a família da vítima enquanto era escoltado para fora do tribunal. Ele não mostrou remorso e agiu como se todo o processo do julgamento fosse um filme. Em seu discurso perante o tribunal, a mãe de Jackson confirmou que ouviu as notícias, mas insistiu que seu filho não era um monstro, ao contrário do que parecia pelo testemunho da família da vítima. A atitude de Jackson tornou-se violenta quando a juíza do Tribunal do Condado, Rebecca Dulett, o condenou à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por um crime grave de assassinato. Ele xingou a juíza e teve que ser derrubado, pulverizado com gás de pimenta e contido pelos oficiais do tribunal enquanto o tumulto continuava. Um membro da família de Jackson foi ouvido dizendo à família de Potter que os odiava. Outro também comentou que Deus é o juiz. Essas reações levaram as pessoas a sugerirem que a atitude violenta de Jackson poderia acabar sendo um assunto de família. Por sua vez, Derek, que teve uma participação mínima na comissão do crime, foi acusado de homicídio culposo, se declarou culpado de ter vigiado enquanto Jackson cometia o crime e foi condenado a 12 anos de prisão. Ele foi acusado de abuso sexual e tirar vidas, tudo porque ele e seus amigos sequestraram um carro e fizeram com que seus donos vivessem um verdadeiro filme de terror na vida real. O casal formado por Maria e Wayne Gold estava tendo um encontro em seu carro, sem saber que iriam cruzar com esse jovem e sua gangue. Eles foram retidos à força e Dexter procedeu a abusar de Maria no banco de trás. Mas nem mesmo cometer esse ato horrível fez pensar que era suficiente, e em uma reviravolta das coisas, ele tirou a vida dela e do namorado. Mas nada escapa à mão da lei e esse rapaz e seus comparsas foram capturados e levados perante um juiz. O sistema de justiça não teve piedade,
fazendo com que ele recebesse uma das piores punições, diante do que sua mãe desabou. Ele acabou sendo condenado à execução, durante a qual ele atacou e transformou a sala em um verdadeiro caos. Os oficiais agiram imediatamente. Dexter foi imobilizado para ser levado à sua cela e esperar pelo dia final. Francena Torres. Ela estava envolvida no roubo que resultou na morte de William Shea. Além disso, foi ela quem iniciou o plano maligno. Apesar de tudo isso, Francena não pôde aceitar as acusações, e ao entrar no tribunal, seu rosto exibia uma expressão de surpresa. Tudo começou quando o corpo sem vida de William Tunches foi encontrado. Ele havia sido baleado e apresentava um trauma causado por um forte golpe na cabeça. Mas, como tudo isso se relaciona com nossa jovem? Acontece que Tunches tinha estado em contato com Francena por meio de um aplicativo de namoro, e eles tinham tido algumas conversas. Naquele momento, ela tinha 17 anos, enquanto o homem que se tornou um interesse amoroso tinha 21. Embora parecesse haver uma conexão entre eles e tivessem combinado um encontro em uma floresta para um pouco de intimidade ao ar livre, Francena acabou pedindo a ele $300, que William tinha consigo. Mas, quando chegaram ao local do encontro, tudo passou de uma transação comercial para um pesadelo. Acompanhando sua amiga estavam dois outros jovens, Nicholas Evans e Kylie Miller, que, em conluio com ela, tentaram roubá-lo. William resistiu ao assalto e isso acabou custando sua vida. Mas esse ato não ficaria impune, pois com a ajuda dos moradores da cidade e uma rápida ação da polícia, esses 3 jovens foram capturados e levados rapidamente a julgamento. Francena tinha 3 mandados de prisão por roubo à mão armada e um mandado de prisão por tirar a vida de William. Pensava-se que, com todas essas acusações contra ela, sua atitude seria diferente, mas ao entrar na sala, ela se sentou no lugar designado para ela e sorriu para a família de sua vítima. Após um processo intenso e essa demonstração de descaramento de sua parte, o juiz acabou por condená-la a 30 anos de prisão, o que fez o rosto desta jovem demonstrar o quão injusta ela considerava a pena imposta. Dylan Schumacher. Bebês muitas vezes são conhecidos como pequenos monstros e seu choro constante pode ser irritante para alguns. Para esse jovem de 17 anos, a vida é muito curta para tolerar um choro tão perturbador. O adolescente ficou encarregado de cuidar de Austin, o bebê de sua namorada adolescente, que estava a apenas 4 dias de completar 2 anos. No entanto, os constantes choros do bebê o fizeram perder a calma. O adolescente morava na mesma casa que sua namorada e os pais dela. A mãe solicitou que seu namorado cuidasse do bebê enquanto ela trabalhava em um turno noturno. Schumacher testemunhou que ficou completamente frustrado com o bebê e começou a dar tapas, bofetadas e empurrões nele, até mesmo batendo sua cabeça contra o chão. Ele também admitiu tê-lo atingido várias vezes na cabeça com uma almofada. Austin sofreu extensas lesões na cabeça que resultaram em uma hemorragia cerebral e, por fim, na morte. Este homem foi acusado de homicídio culposo e abuso infantil. Antes de ser sentenciado, o juiz da Suprema Corte, Anne Williams, não se deixou comover pelas lágrimas do jovem, lembrando-lhe uma ligação que ele fez para sua mãe, na qual afirmava que chorar e demonstrar um remorso que não possuía perante o tribunal poderia levá-lo a ter uma sentença mais branda. Finalmente, o juiz denunciou tal manipulação e engano, e rapidamente o condenou à pena máxima, que variava de 25 anos à prisão perpétua. Nada pode ser previsto quando há jovens do tribunal, mas de todos, qual foi o mais impactante para você? Conte-nos nos comentários, dê um like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para continuar recebendo mais conteúdo.